Eu gostaria de, num devocional, falar com os irmãos um pouco sobre retratos de uma mesma realidade. Bem rápido, falando de retratos. Então, eu penso em dois retratos de uma mesma realidade, eu penso em contrastes de vida que nós vivemos, não é? Nós vivemos num tipo de vida, um contexto de vida, onde nós podemos ver dois enfoques, dois retratos, mas que retratam uma mesma realidade. E eu quero usar dois textos da palavra de Deus para falar um pouquinho sobre essas duas realidades. Uma delas está no Salmo 63. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, no Salmo 63. Salmo 63. E depois nós leremos 2 Timóteo 3, versículo 1 ao versículo 5. E quando nós estivermos lendo esses dois textos, você já vai perceber nuances desses dois retratos e que fazem parte do nosso contexto de vida. Então, o primeiro texto, ali no Antigo Testamento, no Salmo 63, vamos ler os 11 versículos do Salmo 63. E abriram aí? Muito bom. Meu texto aqui, a Nova Almeida Atualizada, ele diz assim, o Salmo 63. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto de alegria. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Eu quero destacar versículo 3. Versículo 3 é o grande destaque desse Salmo 63. Porque a tua graça é melhor do que a vida. E é como se ele dissesse assim: então, a partir disso, os meus lábios te louvam. Esse é um retrato. É um retrato de uma realidade que nós vivemos. Nós, como crentes em Cristo, nós, como membros desse corpo de Cristo, nós, aqueles que têm a marca do Cordeiro, a marca de Deus em nós, aqueles que temos o Espírito Santo habitando em nós, somos templos do Espírito Santo. Nós vivemos essa realidade, ou pelo menos deveríamos viver essa realidade em forma destacável. Mas nós não podemos deixar de considerar uma outra realidade. E também nós vivemos. Nós estamos debaixo de um contexto cultural. Nós estamos debaixo de um estilo de vida
que muitas vezes se assemelha muito mais a um estilo de vida humanista e secularizado do que um estilo de vida eclesial, um estilo de vida espiritual, um estilo de vida que tem a ver com intimidade com Deus. Talvez aqui nós podemos entender aqueles dois desdobramentos no caso de Pedro. Gosto muito desse texto onde Pedro pede para ir ao encontro de Jesus, Jesus o chama, como nós falamos logo no início, e Jesus começa a andar sobre as águas, vivendo a dinâmica espiritual, olhando muito mais para o retrato de vida que tem a ver com vida espiritual do que o retrato de vida que tem a ver com aqui e agora, que é aquele que ele passa a viver no momento em que ele deixa de olhar para Jesus e olha para o movimento das águas, olha para as circunstâncias, mas é uma condição de vida que nós vivemos. Nós não podemos nos furtar dessa realidade. Nós vivemos aí essas duas realidades contrastantes. Mas o texto de 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, olha só como o retrato já muda, como o ar já fica muito mais poluído. Mas você, Paulo dizendo a Timóteo na sua segunda carta, precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vivemos tempos difíceis, não porque esses são os últimos dias, porque estamos no ano de 2020 e debaixo de uma pandemia. Porque tempos difíceis nós já vivemos desde a chegada de Jesus. Porque quando Jesus se aproxima de nós na sua primeira vinda, ele instaura o reino. Já começam os últimos tempos. Os últimos tempos não são os apocalípticos, não são aqueles que acompanham imediatamente, imediatamente antes, a volta de Jesus. Todo o tempo da graça, todo o tempo em que Jesus instaura o reino, já é fins dos tempos. Nós já vivemos tempos difíceis desde essa época. Bom, o único apóstolo que não foi sacrificado, que não foi morto, quer seja pela espada, quer seja por escalpo, né, tirando a pele dele, né, quer seja crucificado de cabeça para baixo, quer seja decapitado. Mas nós já vivemos isso desde o início da vida cristã. Mas nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe destes, pois estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, e daí ele continua o texto. Mas nós percebemos que a dificuldade dos últimos tempos tem a ver com uma dinâmica mundana, uma dinâmica carnal de viver. Essa maneira carnal de viver, essa maneira mundana de viver, não é só agora. É verdade, nós percebemos que nos últimos tempos isso se acelera.
E isso, para nós, como temos estudado no livro de Apocalipse, continuaremos próximo domingo pela manhã, nós começamos a perceber que os últimos tempos apocalípticos já se avizinham. Nós vemos essa realidade de maneira muito mais clara, muito mais evidente do que, por exemplo, no meio cristão há 50, 60, 100 anos atrás, onde a relação conjugal era diferente, onde o temor de Deus era um pouquinho mais dentro dos padrões bíblicos, enfim, onde a maior parte do ser humano vivia debaixo do guarda-chuva cristão. E hoje, cada vez mais, o cristianismo está fora do contexto de vida humano. 7 bilhões, caminhando para 8 bilhões de pessoas. Se nós temos aí 1 bilhão de crentes verdadeiros, crentes salvos no mundo, nós temos muito. Estamos falando de cristãos nominais. Falamos de crentes verdadeiros, não é? Aqueles que têm uma experiência real ao lado de Jesus. Então, olha só, nesses dois textos, o Salmo 63 e desse texto de Timóteo, não é? De Paulo a Timóteo, que mostra esses dois retratos aí de vida, esses dois contextos que são contrastantes para nós. Porque nós temos que viver nessa dinâmica de humanidade, lutando contra a nossa própria carnalidade, lutando contra os desejos carnais, lutando contra os anseios puramente humanos. E aí, se nós associarmos com Gálatas 5, versículo 19, onde nós vemos aí uma forma bem humana, carnal, de viver essa dinâmica de vida, que nós precisamos lutar contra ela. É a famosa luta da carne contra o espírito. Então, esses dois textos são textos que nós precisamos estar aí bem conscientes de que nós vivemos. O que nós não podemos é nos deixar levar por todo aquele ímpeto natural, aquele ímpeto carnal, dando prioridade, dando muita margem para que a nossa carne domine o espírito, a nossa carnalidade domine o nosso espírito, e vivendo menos o que Davi mostra lá no Salmo 63. Nós vemos no Salmo 63 uma perspectiva cristã, muito embora Davi, o escritor do Salmo 63, fala da sede de Deus, ele vive uma dinâmica cristã, mesmo sem estar no tempo cristão. Não é? Davi não conheceu Jesus como nós conhecemos, mas o que ele menciona em termos de anseio e de desejo, essa ansiedade espiritual de Davi, não é? Essa ideia de que nada mais era importante para Davi a não ser essa intimidade com o Pai, intimidade com o Senhor. Você percebeu como é difícil para nós, nessa luta entre a carne e o espírito que vivemos, essa vida em dois retratos de uma mesma realidade que nós vivemos?
Num momento, nós estamos explodindo com alguém, em outro momento, nós estamos cheios de compaixão por um outro alguém. É um aspecto bem contrastante mesmo, que tem a ver com esses retratos de uma mesma realidade. Agora, nós precisamos fincar o nosso pé na realidade que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com o Pai. Afinal de contas, nós fomos conquistados por sangue, nós fomos comprados por sangue. O sangue precioso de Jesus, como Pedro diz, nós não fomos comprados por prata e ouro, nós fomos comprados com o seu próprio sangue. Capítulo 2, versículo 9 de 1 Pedro. E quantas vezes no dia a dia nós não conseguimos viver esse retrato, o retrato de uma realidade espiritual e que nós precisamos focar a nossa atenção aí. A ansiedade espiritual que Davi sentia dizia para ele que nada mais era importante a não ser o relacionamento com Deus. É difícil isso. Uma luta que precisamos enfrentar, primeiro, entender que ela existe, por conta das nossas fragilidades, por conta das nossas dificuldades, por conta da nossa, do nosso pecado embutido na nossa vida. Mas nós somos salvos por Cristo. Essa realidade precisa destacar. Foi isso que o Fernando, de manhã, ele tentou mostrar de maneira muito forte. Olha, nós vivemos tempos difíceis, tempos de sofrimento, tempos de angústia, tempos de insegurança. Mas se nós formos fixar os nossos olhos, a nossa vista nessas circunstâncias, nós vamos deixar de olhar para o supremo sacerdote, para o sumo sacerdote. Por isso é que ele usou o texto de Hebreus no capítulo 3, e logo no versículo 1, ele diz exatamente isso, que nós deveríamos olhar para o sumo sacerdote. Percebe como é mais ou menos a mesma ideia? Que nós possamos viver o retrato de uma realidade que tem a ver com o Salmo 63, em que o que se destaca é o fato de que a graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus é melhor do que o nosso sofrimento. A graça de Deus é melhor do que o nosso desemprego. A graça de Deus é melhor do que as inseguranças que essa pandemia está colocando sobre os nossos ombros. A graça de Deus é melhor do que os nossos escapes humanos, e não as nossas dependências de Deus. Oh, Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Eu tenho certeza. Eu tive essa experiência já, eu sei que você já teve. Quando nós fixamos a nossa atenção em não ler esse texto, mas viver esse texto. O salmista, ele já diz ali no Salmo 73, né? No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Salmo 73, 25, um salmo que nós conhecemos demais, um texto que nós conhecemos demais da conta. Então, se nós temos a graça, o que mais nós queremos? É que às vezes a gente quer outras coisas. A gente parece que só se vê realizado quando as coisas humanas e materiais ficam redondinhas, segundo as nossas perspectivas. Como nós vimos pela manhã mesmo. A nossa vida, ela não
ela não oferece condições para que as coisas fiquem redondinhas. Somos pecadores, nós somos frágeis. O que somos nós se desgasta, a nossa saúde vai embora. Então, o que nós não podemos é fixar a nossa atenção em alguma coisa que está sendo destruído. O que não está sendo destruído? É a graça. Por isso é que Davi diz, a tua graça é melhor do que a vida. E por isso, ele não diz esse por isso, mas eu aqui eu me sinto à vontade de entender assim. Por isso é que a gente tem que entender que por conta disso, os meus lábios te louvam. E não basta os meus lábios louvarem a Deus, principalmente quando nós estamos na igreja, de lábios, de boca, mas que aquele louvor que sai da nossa boca, dos nossos lábios, venham de um coração realmente grato. E um coração grato, um coração alegre. Um coração grato é um coração fiel. Um coração grato é um coração que olha muito mais a graça do que as circunstâncias. Por isso é que a graça é melhor do que a vida. Como ele diz no versículo 1, na segunda parte, a minha alma tem sede de ti. Eu posso estar sentindo sede de água física. Eu posso estar sentindo fome de alimento físico. Eu posso estar sentindo necessidade de reconhecimento. Eu posso estar sentindo necessidade de um novo emprego. Eu posso estar sentindo a necessidade de um tempo de cura. Mas a minha alma tem sede de ti. Então, se a alma da alma, se a sede da alma for maior do que a sede do fechamento das circunstâncias humanas, as circunstâncias humanas vão ganhar um valor muito menos forte do que o alimento da alma. E por isso é que nós podemos estar felizes, trabalhando segundo esse retrato, essa realidade, nós podemos estar felizes doentes, nós podemos estar felizes desempregados, nós podemos estar felizes inseguros pela pandemia. Por quê? Porque nós estamos olhando muito mais o aspecto espiritual, muito mais a graça, muito mais o que o sumo sacerdote conquistou na cruz. Estamos olhando muito mais a bênção de Deus do que a bênção humana. Muito mais a graça, que é a bênção de Deus, do que a bênção do arredondar das coisas humanas. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, no versículo 4, é como se nós pudéssemos estar concluindo como estamos. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em quaisquer circunstâncias. Quaisquer. Mesmo que todas aquelas circunstâncias que nós nos prostramos, clamamos a Deus, choramos, não aconteçam. Bom, Abacuque, no capítulo 3, ele vai nessa direção. Ainda que nada aconteça daquilo que eu tenho em perspectiva humana, que aconteça, ainda assim eu te exaltarei. Ainda assim eu te glorificarei.
Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levanto as tuas mãos. E aí ele pode dizer, como no versículo 5, ah, como é saborosa comida, como de saborosa comida se farta minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Como de saborosa comida se farta minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Eu louvo a Deus, porque eu posso viver esses dois retratos de uma mesma realidade. Porque eu conheço Jesus. Porque tem pessoas que não conhecem a Jesus, só pode ter um retrato da realidade. O retrato da insuficiência humana. O retrato da insegurança. O retrato das decepções. O retrato de alguém que não espera mais nada da vida. Mas nós temos a realidade espiritual, nós temos em quem nos apegar, porque a graça é melhor do que a vida. Valorizemos a graça. Nós temos esse retrato para poder olhar. É como se você tivesse na sua casa dois retratos mesmo, duas fotos. Uma, essa da vida, essa das contingências da vida, e a outra, e o outro retrato, a outra foto da graça. Aumente o retrato da graça. Duplique em tamanho o retrato da graça, para que nós possamos estar olhando muito mais para esse retrato do que o outro retrato que tem a ver com as inconstâncias e as insuficiências humanas diante das circunstâncias. Vamos orar. Vamos orar. Porque a graça que nos alcançou, meu irmão, minha irmã, é melhor do que a vida. A graça que nos alcançou, meu irmão, minha irmã, é melhor do que qualquer vitória da perspectiva humana. Eu prefiro a graça do que qualquer vitória. É claro, se possível, a vitória humana, mais a graça, mas nunca a vitória humana sem a graça. E nunca olhando as derrotas humanas e não enxergando a graça. Isso é desprezar aquilo que Jesus fez na cruz. Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos ajude a olhar muito mais o retrato da graça. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque nós não estamos nas mãos de circunstâncias, sejam elas quais forem. Nós não estamos nas mãos de momentos como estes que estamos vivendo. Independente do que nós estejamos vivendo, mas nós estamos nas mãos da tua graça. Nós fomos alvos dessa graça incontável. Nós nem sequer imaginamos o quão maravilhosa é essa graça, como cantamos pela manhã. Nós nem imaginamos o tamanho, o quão maravilhosa é essa graça. Ajuda-nos, ó Deus, a viver a alegria do momento por sermos alvos dela. Muito mais do que viver tristes, acabrunhados, cabisbaixos, derrotados, não entendendo e não visualizando o tamanho da conquista que foi feita ali na cruz. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós murmuramos. E nós sabemos que nós murmuramos quando reclamamos. Nós murmuramos quando entristecemos. Nós murmuramos quando ficamos com baixa autoestima.
porque não estamos valorizando essa tua graça, que é melhor do que a vida. Ajuda-nos como igreja, Senhor. Ajuda-nos a valorizar muito mais essa graça. Oramos em nome de Jesus.